Quando o advogado terminou de ler aquela frase, por um momento o mundo pareceu congelar. Todo o patrimônio dos Albuquerque será herdado por Isadora Martins. Eu sentia os olhos de todo mundo cravados em mim, como flechas afiadas. Alguns arregalavam os olhos, outros apertavam a boca como se tivessem engolido veneno. O silêncio que se espalhou naquela sala enorme era pesado. Uma tia, que eu mal conhecia, soltou um riso nervoso. Isso é brincadeira, né? Meu primo Augusto, sempre o mais metido, bateu a mão na mesa. Que palhaçada é essa? Essa menina nem da família é. A vergonha que eles tentavam jogar sobre mim parecia quase palpável. Uns cochichavam como serpentes, outros se levantavam, cruzando os braços, me encarando como se eu tivesse cometido um crime. Mas eu fiquei ali, em pé, de vestido simples, cabelo preso às pressas e minha bolsinha de pano pendurada no ombro. Eu não disse uma palavra, e isso pareceu irritar ainda mais cada um deles. O ódio nos olhos da minha tia Sônia quase queimava. Ela, que sempre desfilava de salto alto e perfume importado, agora olhava para mim como se eu fosse sujeira no tapete. Alguém lá atrás murmurou: É golpe. Só pode ser golpe. Minha respiração estava pesada, mas eu mantinha a postura. Por dentro, meu coração martelava no peito. Eles estavam desesperados. Não era só o dinheiro. Era o ego ferido. O fato de ter sido eu, a neta rejeitada, a escolhida. Eles tentaram questionar o advogado. Gritaram, bateram boca, mas a decisão já estava tomada. E eu só queria sair correndo dali, mas me mantive firme, porque naquele momento, cada segundo de desprezo era a resposta que meu avô esperava. Ele sabia. Ele sabia que eles iriam mostrar quem realmente eram. A sala inteira parecia uma panela de pressão prestes a explodir. E era só o começo. Eu achava que o pior já tinha passado, mas eu ainda não sabia das traições que viriam. E nem do segredo que o meu avô tinha deixado escondido. Um segredo que mudaria tudo. De novo. Eu cresci muito longe dos corredores brilhantes e dos lustres de cristal que vi naquele dia na mansão. Meu mundo era outro. Nossa casa era simples, com paredes descascadas e um telhado que rangia nas noites de vento forte. Minha mãe, Helena, fazia de tudo para manter a dignidade, mesmo lavando roupa para fora e vendendo doces na feira. Enquanto meus primos viajavam para a Europa nas férias, eu brincava com bonecas feitas de retalhos que a dona Cida, nossa vizinha, me dava. Aos domingos, minha mãe me levava para a Praça Central. Ela me comprava um picolé e a gente se sentava no banco de cimento, olhando as famílias ricas passarem com seus sapatos engraxados e roupas caras. Eu perguntava: Mãe, por que a gente não tem uma casa bonita também? Ela apenas sorria, ajeitava meu cabelo bagunçado e dizia: Porque a nossa casa é cheia de amor, filha. E isso nem todo o dinheiro do mundo compra. Eu não entendia muito bem naquela época. Só sabia que doía. A cada Natal, enquanto eles se esbaldavam em festas grandiosas, nós improvisávamos um jantar com arroz, frango assado e uma sobremesa feita com o que dava para comprar. Nunca tivemos presentes caros, mas todo ano, sem falhar, um pacote anônimo chegava na porta de casa. Dentro havia um livro, sempre novo, sempre com uma dedicatória carinhosa. Para minha pequena gigante, que um dia entenderá seu verdadeiro valor. Minha mãe dizia que era um anjo que mandava. Eu acreditava, mas o que eu não sabia é que esse anjo tinha um nome e um rosto, e que lá na frente, esses pequenos gestos iam virar a maior revelação da minha vida. Eu cresci achando que era invisível para os Albuquerque, mas um segredo escondido por anos estava prestes a mudar tudo. E quando eu descobri, a revolta que veio depois foi ainda maior do que eu poderia imaginar. Durante toda a minha infância, eu achava que o mundo tinha nos esquecido. Mas a verdade é que alguém nunca virou as costas para mim. Era o meu avô, Ernesto Albuquerque. Só que eu só descobri isso muito tempo depois. Foi numa tarde chuvosa, quando eu já tinha uns 15 anos. Minha mãe achava que eu estava dormindo, mas eu a ouvi falando baixinho no telefone, agradecendo a alguém. Ela chorava, dizia que não sabia como teria conseguido pagar minha escola sem aquela ajuda. Eu fiquei em silêncio, com o coração apertado, tentando entender.
Um mês depois, enquanto arrumava o armário da cozinha, encontrei uma caixa escondida. Dentro dela estavam dezenas de cartas e comprovantes de depósito, todas assinadas por um nome falso: Eduardo Silva. Mas entre os papéis havia um bilhete esquecido com uma caligrafia que eu reconheceria anos mais tarde. Era a letra do meu avô. Proteja a nossa pequena gigante. Ela vai mudar este mundo. Meu peito doeu. Meu avô, aquele mesmo que nos renegou publicamente, nos protegia pelas sombras. E eu nunca soube. Foi naquele dia que a ficha caiu. Enquanto a família se preocupava em manter as aparências, ele escolheu cuidar de quem amava de verdade, mesmo que em silêncio. E esse amor escondido, um dia viraria um trovão. Eu só não sabia que, para isso acontecer, toda a sujeira que eles tentaram esconder viria à tona de uma vez só. E que, no meio dessa tempestade, eu descobriria que meu avô tinha preparado algo ainda maior do que uma simples herança. O dia da leitura do testamento chegou feito um trovão. Eu acordei com o coração apertado, como se já soubesse que nada ali seria fácil. Escolhi a roupa mais simples que eu tinha. Um vestido azul claro, já meio gasto, uma sandália velha e minha bolsinha de pano, companheira de tantas batalhas. Quando desci do ônibus e vi a entrada da mansão dos Albuquerque, senti um nó na garganta. Era como se eu estivesse invadindo um território que nunca foi meu. Respirei fundo e atravessei o portão de ferro. Os funcionários me olharam com desconfiança, mas não disseram nada. Entrei no salão principal e o cheiro de perfume caro e madeira antiga quase me sufocou. O chão de mármore brilhava como espelho. As paredes eram cobertas de quadros dourados. E ali estavam eles, meus tios, primos e parentes distantes, todos impecavelmente vestidos, com joias, ternos e vestidos de grife. Quando me viram, a primeira reação foi o choque. Depois vieram os risos abafados. Uma prima que eu nem lembrava o nome cochichou alto: "Olha isso, parece que a faxineira se perdeu." Um tio, rindo com um copo de uísque na mão, comentou: "Será que veio entregar salgadinho?" Eu senti meu rosto queimar, mas não baixei a cabeça. Continuei andando, olhando para frente, como se não ouvisse nada. Meu coração martelava no peito, mas minhas pernas se mantiveram firmes. Eu sabia que se mostrasse qualquer fraqueza, eles iriam me devorar ali mesmo. A cada passo, era como se o chão se tornasse mais pesado. Sentei na última cadeira do fundo, perto de uma coluna, onde ninguém precisasse me ver demais. Mas mesmo assim, eles não paravam de cochichar, rir e apontar. Eu era a piada do dia. E nem imaginavam que, em poucos minutos, seriam eles que teriam que engolir cada riso. Porque o mundo deles estava prestes a virar do avesso. O advogado já havia chegado. A maleta preta em suas mãos parecia carregar dinamite. E eu sabia, a explosão estava prestes a começar. O advogado ajeitou os óculos no rosto e abriu a pasta com calma, como se não estivesse prestes a mudar a vida de todo mundo naquela sala. O som do fecho da pasta se abrindo pareceu um trovão. Todos se inclinaram para a frente, ansiosos, como crianças esperando o presente. Eu só segurei firme a alça da minha bolsa de pano e respirei fundo. A primeira parte foi calma. Pequenas lembranças distribuídas entre os parentes. Para Marina Albuquerque, minha coleção de livros antigos. Para que ela encontre a sabedoria que sempre lhe faltou. Uma risadinha nervosa ecoou. Para Augusto Albuquerque, meu barco de pesca, que ele use para aprender que a vida se move melhor com esforço do que com vento favorável. O rosto de Augusto ficou vermelho como um pimentão. "Isso só pode ser piada", ele murmurou. Um por um, todos foram recebendo migalhas simbólicas, presentes que não valiam nada perto da fortuna que eles esperavam. Os cochichos começaram a crescer. As expressões mudaram de esperança para irritação. O clima na sala ficou pesado, como se faltasse ar. Até que o advogado leu a última parte. "E todo o restante dos meus bens, incluindo empresas, terras, imóveis e investimentos, deixo para minha neta, Isadora Martins, a única que amou, sem interesse e com verdade." O mundo pareceu explodir em volta de mim. "Isso é um absurdo!" berrou Augusto, batendo a mão na mesa com tanta força que o copo tombou. "É golpe! Essa menina enganou o velho!" gritou Marina com o rosto contorcido de raiva.
Isso aqui é armação. Ela deve ter manipulado ele, esbravejou um primo que eu nem lembrava o nome. A gente carrega o sobrenome e essa estranha leva tudo? Reclamou outra tia, com a voz trêmula de indignação. Alguns se levantaram da cadeira como se fossem me atacar. Outros apontavam para mim como se eu fosse uma criminosa. É isso que dá misturar gente de fora na família, cuspiu Augusto, me olhando como se eu fosse lixo. Essa menina nem sangue puro tem, vociferou Marina, cruzando os braços e me fuzilando com os olhos. Eu fiquei ali, parada, enquanto a tempestade desabava em volta. Meu coração batia forte, mas eu não me mexi. Eu não precisava dizer nada. Eles estavam se destruindo sozinhos, exatamente como o vovô sabia que fariam. Cada palavra de ódio que saía da boca deles era mais uma prova de que eu nunca teria pertencido àquele mundo. E naquele momento eu entendi. Meu avô não só me escolheu, ele me salvou deles. Mas a fúria deles não ia parar por aí. E quando eles tentaram me desmascarar, foi aí que a verdadeira virada aconteceu. Quando a gritaria tomou conta da sala, o advogado Álvaro não se abalou. Ele apenas levantou a mão, pedindo silêncio, mas ninguém parecia disposto a ouvir. Augusto gritava que tudo aquilo era uma fraude. Marina batia o pé, exigindo que a polícia fosse chamada. E um dos primos ameaçou processar quem estivesse envolvido. Eu continuei em silêncio, observando, enquanto o advogado abria uma segunda pasta que estava ali, repousando sobre a mesa. Senhores, antes de qualquer acusação, peço que vejam isso, disse ele com a calma de quem já sabia que aquele momento chegaria. De dentro da pasta, ele tirou uma certidão de nascimento. Aqui está a certidão de nascimento de Isadora Martins, reconhecida como neta legítima de Ernesto Albuquerque, registrada em cartório há mais de 20 anos, declarou. Um burburinho correu pela sala. Isso é montagem, gritou Marina, avançando até a mesa. Quero ver assinatura, quero ver prova. O advogado, ainda sem se alterar, retirou outro documento. Aqui está a escritura do reconhecimento formal, assinada pelo Sr. Ernesto, com 2 testemunhas presentes, autenticado em cartório. E não parou por aí. Ele puxou uma pequena caixa de madeira, abriu na frente de todos e exibiu dezenas de cartas. Todas escritas à mão, todas com o selo de Ernesto. Essas cartas foram analisadas por perícia. A letra é dele. Cada palavra confirma o carinho e o reconhecimento por Isadora. Marina cambaleou, sem saber o que dizer. Augusto ainda tentava argumentar. Isso não prova nada. Quem garante que não foi falsificado? O advogado então tirou a última peça. Um vídeo, gravado anos atrás. Um telão foi montado rapidamente e a imagem tremida apareceu. Era o vovô Ernesto, sentado na varanda da fazenda, sorrindo para a câmera. Se você está assistindo isso, dizia ele, é porque eu já parti. E eu quero deixar claro, para quem duvidar, a herdeira da minha vida é Isadora. Porque foi ela quem me ensinou o que é amor de verdade. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Marina deixou o copo cair no chão, estilhaçando o cristal. Augusto sentou-se pálido como papel. Não havia mais nada que eles pudessem dizer. A verdade estava ali, nua, crua e inegável. Mas, mesmo derrotados, eles ainda não iam desistir. E o que eles fariam depois quase custou tudo o que meu avô construiu. Nos dias que seguiram a leitura do testamento, minha vida virou do avesso. De repente, eu tinha terras, empresas, imóveis, contas bancárias que eu nem sabia que existiam. Advogados e administradores vinham falar comigo todos os dias, cheios de números e contratos. No começo, eu confesso, me senti perdida. Eu, que tinha passado a vida toda contando moedinhas para pegar o ônibus, agora era dona de cifras que eu mal sabia pronunciar. Mas uma coisa eu sabia desde o início. Eu não queria que o dinheiro me mudasse. Continuei morando na mesma casinha simples por um tempo. Ia ao mercado sozinha, de chinelo, do mesmo jeito de sempre. Cumprimentava os vizinhos, sentava na pracinha para tomar picolé nas tardes quentes, sorria para as crianças que corriam descalças pela rua. Mas, aos poucos, comecei a entender que a herança do meu avô não era só sobre dinheiro. Era sobre oportunidade. Era sobre fazer algo que ele se orgulharia. Usei parte do que recebi para reformar a casa onde cresci, sem tirar a alma dela.
Construí um centro comunitário no bairro para dar aulas de graça para crianças que, como eu, um dia, sonhavam em ter uma chance melhor. Cuidei das fazendas, não como alguém que explora, mas como alguém que preserva. E toda vez que sentava na varanda da minha casa nova, com vista para o pôr do sol, eu fechava os olhos e agradecia. Eu sabia que aquele legado não era um prêmio, era uma missão. Em cada gesto, em cada escolha, eu tentava honrar o amor silencioso que meu avô teve por mim. Nunca quis ostentar, nunca quis me vingar. Minha maior vitória era outra. Era viver em paz, com a consciência limpa, sabendo que eu era fiel à menina simples que um dia foi ridicularizada naquela mansão.